Olá, eu sou a Jordana e esse é o Expresso.com. Hoje sem a Nádia, porque a Nádia Malandra tá lá nos Estados Unidos viajando, aproveitando a vida. Porém, hoje é um dia muito importante e a gente não costuma datar os nossos podcasts, mas hoje é preciso, afinal de contas, o nosso tema ele é totalmente atemporal. Na verdade, ele deveria ser atemporal, porém, não é. Hoje é dia 25 de novembro e é o dia da violência, da não violência, né? Dia Mundial Internacional da Não Violência contra a Mulher. E é por isso que a gente tá trazendo esse tema hoje, que embora seja muito impactante, muito pesado, ele é extremamente necessário, né? Então vamos lá, vamos às nossas apresentações, porque trouxemos uma mulher expert no assunto, e que eu tava com muita vontade de trazer aqui, porque eu sei que esse papo vai render bastante. Eu vou fazer as apresentações, se ainda não tá aparecendo na câmera, vou fazer as apresentações, depois você me corrige, tá? Se tiver alguma coisa errada. Ela é bacharel em Direito, pós-graduanda em Violência contra a Mulher, palestrante, idealizadora do projeto e exposição Não Calha a Sua Voz, desde 2021. Esse projeto ele é voltado para mulheres vítimas de violência e traz amparo psicológico de forma gratuita e online. A exposição fotográfica também tem o mesmo nome, é Não Calha a Sua Voz, e já esteve em exposição na Assembleia Legislativa e também no Ministério Público aqui de Santa Catarina. E tem novidades, porque em dezembro ele estará no Museu do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda ao Expresso.com, Ana Nienkotter. Quase que eu falei Nienkotter. Jordana, muito obrigada pelo teu carinho, né? Eu que agradeço a oportunidade de espaços como esse para trazer reflexões importantes da nossa sociedade, não só no dia de hoje, mas o quanto é importante nós falarmos como sociedade dessas mazelas existentes, que também traz aí a violência contra a mulher no nosso país, né? Sendo o quinto que mais mata mulheres no mundo. Então, te agradeço a oportunidade, é um tema realmente relevante, que deve impactar a sociedade para nós mudarmos de fato e lutarmos por igualdade de gênero. Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente que te agradece, falo a gente porque a Nádia com certeza já vai estar acompanhando assim que puder esse episódio. E muito obrigada por ter aceito o convite. A gente sempre fica um pouco receosa de trazer temas pesados para o nosso podcast. A gente tenta trazer algo mais leve, algo que realmente faça a diferença de alguma forma na vida das pessoas, mas temas necessários são necessários. E se a gente tem um espaço para falar sobre alguma coisa, eu acho que nada melhor do que aproveitar para falar de assuntos tão importantes como esse. Não é? Com certeza, Jordana, né? Eu acredito que nós precisamos ser voz nesse mundo onde está silenciando mulheres. E não falo só da questão da violência contra a mulher, eu falo da questão do racismo, né? Da questão da LGBT, dos preconceitos existentes. Então, todos nós precisamos ter esse despertar, fazer um movimento, educarmos os nossos filhos para esse olhar e para que realmente a gente possa evoluir como sociedade. Que eu acredito que seja, de fato, uma luta conjunta. Perfeito. E não uma luta sozinho. Exatamente. Né? Bom, vamos começar do princípio. Vamos. Você trabalha, tem esses projetos em relação à não violência, né? Um combate, né, da sua vida é contra a violência aí da mulher, que é um assunto que, como eu falei lá no começo, já deveria ser ultrapassado. A gente não deveria estar tendo que abordar o tempo todo sobre esse tema, mas sim, é impactante como existe violência contra a mulher. E quando a gente fala de violência contra a mulher, não é só violência física. Não, de fato não, Jordana. É de fato não. Toda forma. De todas as formas. E aí, primeiro eu te pergunto, o que te motivou a ter como propósito de vida, porque é isso que eu vejo em ti. Perfeito. Né? Trazer esse assunto como propósito mesmo e tá tão ativa nessa causa, que é a violência contra a mulher. Bom, Jordana, há muitos anos atrás, né, quando eu morava em Florianópolis, eu sou manezinha da ilha, moro há 10 anos, vai fazer 11 anos que eu moro aqui em Balneário Camboriú, uma cidade que me acolheu com muito amor e carinho, mas eu morava lá, trabalhava lá, e eu, na época, estava namorando uma pessoa, e eu fazia uns 15 dias que eu havia terminado esse relacionamento.
né? Por ter identificado alguns ciúmes, enfim, não dava mais para dar continuidade naquele relacionamento. Ele recebeu numa boa, né? Não teve assim, não, teve algum atrito? Não, recebeu numa boa. No término? No término. Como ele não morava em Florianópolis e sim ficava às vezes lá no meu apartamento, ele estava com a chave do meu apartamento. Daí eu disse, olha, quando você voltar para Florianópolis, por gentileza, deixe a chave do meu apartamento, ok, me devolva, perfeito. Até que um dia eu voltei, eu saí do escritório, estava chegando em casa, percebi a porta do meu apartamento, assim, meio entreaberta. Quando eu fui entrar, eu senti um ar muito gelado. Eu não tinha deixado o ar-condicionado ligado. Tá. E quando eu fui acender o interruptor, ele já desferiu 3 golpes, assim, eu já caí no chão. E ele tinha separado alguns copos de água, né? Uns 10, assim, já na mesa, tudo premeditado para tentar me afogar, né? Porque eu caí no chão e para que eu realmente tivesse aquele momento de tortura. E foram 5 horas, de fato, com violências, não só física, mas violência psicológica, né? E tentativa de estupro. Aí tu vai me perguntar, Ana, alguém te ajudou? Não. Né? Então, olha a responsabilidade que nós temos quando nós escutamos alguém pedindo por socorro. É nossa obrigatoriedade, sim, como seres humanos, de ligarmos para a polícia. Eu, de fato, poderia ter sido um índice de feminicídio. Claro que sim. Né? E a época que aconteceu, eu não denunciei. Aí vai por quê, Ana? Por tudo que as mulheres passam. Por medo, por vergonha, por julgamento, por querer me esconder daquela dor, por estar no mundo cinzas, né? Porque o mundo, a violência, ela te congela, ela te deixa num estado de congelamento severo. Pânico? E pânico. Então, você quer sair daquilo, né? Mas eu dividi com a minha família, que me deu todo o apoio, eu só não fiz, à época, a denúncia. Passado 2 anos e pouco, estando na faculdade de Direito, eu percebi a importância de eu, Ana, fazer algo para que eu pudesse me ressignificar. Foi aí que, estudando a Lei Maria da Penha e falando com outras mulheres que vinham conversar comigo sobre a questão de violência, de relacionamento abusivo, que eu identificava em muitas mulheres, né? Porque a gente se abre uma para outra, isso é natural. Sim. E aí eu tive a ideia de fazer um vídeo com 3 mulheres que trouxeram os seus relatos, e esse vídeo reverberou no Tribunal de Justiça, em universidades também, falando da questão da Lei Maria da Penha, trazendo aí a realidade de mulheres, né, que abriram as suas vozes potentes para dizer, não, eu fui vítima de violência e consegui renascer. E esse vídeo foi muito impactante, né, porque de fato trouxe a violência como uma forma de ressignificação de mulheres que passaram, né, que não esconderam a sua dor e que puderam realmente renascer para uma nova vida. Que lindo. Concomitante com isso, aí eu fiz uma palestra chamada Violência contra a Mulher e a Sociedade Patriarcal em Pleno Século XXI, que também comecei a ministrar, iniciou lá em Camboriú, dentro da Câmara de Vereadores, e aí foi para outras cidades, agora está em escolas, universidades e algumas empresas. E também falando com mulheres que vinham me pedir ajuda, né? Porque quando elas escutam a palestra, elas entendem do que é violência e me pedem ajuda, eu as encaminhava de fato para uma rede de apoio que existe aqui, especificamente em Balneário Camboriú. Mas eu comecei a perceber que algumas redes de apoio, elas estavam limitando os atendimentos na questão psicológica de 4 a 8 consultas, né? Então, eu te pergunto, como uma mulher que está numa situação de violência ou relacionamento abusivo, querendo sair dele ou entender o que é violência, pode, de fato, em 4 consultas ou 8 que seja, poder gerir sobre a sua vida e querer tomar uma decisão. A gente, em um acompanhamento para tratar de qualquer outro assunto, qualquer outro problema, vão meses de tratamento. Exato, né? Então, quem tem que dizer quando que é o término desse tratamento é o psicólogo, o psiquiatra, enfim, né? A saúde mental está sendo extremamente debatida, e o quanto é importante a gente falar sobre isso, principalmente quando a gente trata de violência contra a mulher. Porque essa mulher, quando vai fazer uma denúncia, ela já é encaminhada para essas redes de apoio. Sim. Mas o grande problema que nós temos hoje é essa questão desse time, né? De 4 a 8 consultas. De manter essa rede de apoio. De manter essa rede de apoio, né? Porque, imagina, se a mulher não tá curada, já é um desdobramento, como é que eu posso dizer, mas já é uma revolução interna gigantesca. Exato. Primeiro, a mulher abrir a boca para falar sobre. Exato. E se ela
fazendo, digamos que seja uma mulher ainda centrada que falou, denunciou, teve rede de apoio, teve tudo e parou lá no 8º. Gente, a chance de ela não estar curada e se envolver em outro relacionamento abusivo é muito ou grande. Voltar para esse autor da violência, que é o que acontece. Então, veja como é importante a saúde mental, e foi aí que eu identifiquei e tive a ideia de montar essa rede de apoio com psicólogos e psicólogas que atendem hoje de forma online gratuita, né? Então, cada psicólogo e psicóloga que vem conversar comigo entra no projeto atendendo pelo menos uma vítima de violência de forma online e gratuita. Por que online? Primeiro que a gente precisa usar a tecnologia, né, a favor dessas mulheres também, porque muitas não têm condições de pegar um meio de transporte e adentrar nas redes de apoio, né? São mulheres em vulnerabilidade social. Claro. Se nós tivermos mulheres que são da classe média ou classe média alta, nós temos outro problema. Homens, geralmente, é que retém esse dinheiro, ela precisa justificar, né? Se ela fosse num psicólogo particular, por exemplo, esse gasto, ela tem que justificar para esse homem. Não só o gasto, é onde está indo agora. Isso, o gasto, se ela fosse num particular, e onde você está indo agora. Então, a ideia é que, de onde essa mulher esteja, ela pode realmente, aí no dia da sua consulta, que daí tudo é coordenado com o próprio psicólogo, ser atendida de onde ela estiver. Teve uma mulher aqui em Balneário Camboriú que foi atendida, ficou 1 ano e meio no projeto. Ela se escondia num banheiro de um supermercado aqui de Balneário Camboriú para ter os atendimentos. Olha só. Ela continua, ela saiu do ciclo, né? Está morando em outra cidade, ela teve que ir realmente para uma casa de acolhimento, conseguiu denunciar, foram 17 anos que ela viveu num relacionamento extremamente abusivo, né? Inclusive com armas na cabeça, ela dormia com ele com revólver engatilhado, ele praticava violência psicológica, física, patrimonial, de jogar todos os pertences dela fora. Então, foram anos vivendo o terror da violência, e ela conseguiu fazer a denúncia, ser acolhida, está em outra cidade e continua, de fato, o atendimento psicológico. Para você ver que não é de um dia para o outro. Que claro mesmo que essa mulher que denunciou esse homem, que não está mais nesse relacionamento abusivo, né, que já fechou o ciclo, ela ainda na saúde mental dela é afetada. Sim. Existem sequelas ali que precisam ser curadas para ela gerir sobre a sua vida, né? Largar os pesos, a culpa que a gente acaba carregando. Carrega uma culpa sem ter culpa. Exato. Tu tinha comentado ali no início da tua motivação sobre, só que eu não ficou claro para mim como você conseguiu sair da condição. Ele simplesmente saiu? Ele simplesmente, depois de 5 horas de tortura, eu fiquei com medo, né, de morrer. E aí eu tive a ideia de pedir para ele que eu queria tomar água, né, porque no meu apartamento ele tinha pego toda a água, eu tinha uma geladeira com água na porta, ele tinha usado todo aquele estoque, digamos assim, de água que estava na porta e colocado nos copos de água que ele jogou em mim. Então não tinha mais água potável, né, tinha da torneira. Aí eu falei, não, eu quero sair, eu preciso sair. Por que eu pedi para sair? Para que as câmeras me filmassem, né? Então ele aceitou, mas toda hora eu achava que ele estava ou armado alguma coisa, imaginava, né? Eu não tive a certeza que ele estava armado, não. Mas eu precisava, digamos assim, cumprir tudo aquilo que ele me pedia para fazer. Claro. Então, eu fui até o carro dele, fomos num posto de gasolina, ele comprou várias águas, ao mesmo tempo que ele praticava aquele ato horrível, né? Ele também tentava ser carinhoso. Porque ele queria te ter de volta? Exatamente. Então, era uma coisa muito louca, assim. Aí voltamos para o apartamento, tentei pegar a chave, ele não deixou. E aí foi neste momento que ele continuava ainda tentando me estuprar, né? Isso não aconteceu. Teve a tentativa, mas continuava. E do nada, ele resolveu ir embora. Do nada. Aí foi onde eu liguei para uma das minhas melhores amigas de Florianópolis. Isso já era, acho que 4h30 da manhã. Obviamente, não ia ligar para minha mãe, né? Meu apartamento lá em Floripa é até perto da casa dos meus pais. Mas ia apavorar muitos pais, né? Claro, como que eu, né? Então, assim, imagina, meus pais, como eu ia ligar, né, para eles. Aí liguei para essa minha amiga que foi prontamente lá, perguntou se eu queria fazer a denúncia à época, eu disse que não. E depois eu soube, Jordana, olha que interessante, depois de anos, conheço a mãe dele, né? Ela mora lá em Florianópolis e eu a encontrei na cidade um dia. E foi numa esquina, assim, eu entrei, ela estava passando, eu disse, quanto tempo, tal, ela, Bionda, me chama de Bionda, que é loira em italiano. E aí, nós temos uma relação sem problema nenhum, gosto muito dela. E ela estava visivelmente abatida, né? E ela não conseguiu segurar. Ela disse, Ana, eu preciso te contar uma coisa. E ela levantou a manga da camisa que ela estava com
manga comprida, e me mostrou vários roxos na mão, né, e nos braços, onde ele também agrediu ela. Faziam 10 dias, né? E ele disse, eu falei a ele, tu estás fazendo comigo e tu fizestes com a Bionda, né? Então, assim, ali foi a materialização de que ele continua replicando esse comportamento agora com a mãe, né? E que é realmente um homem violento. Aí tu vai me perguntar, ela denunciou? Não. Veja como é difícil também para essa mulher, que é mãe, porque isso é... A Lei Maria da Penha, ela prevê também, né, que um filho... Não só o parceiro ou quem está se relacionando. Eu vou falar sobre isso, né, também pode acontecer, né, de filho para mãe, isso pode acontecer, de tio para sobrinha, né, relação de empregado com... a relação de trabalho, né, de empregada doméstica, se você tem uma empregada doméstica dentro de casa, se o patrão também faz a questão da violência, isso também é considerado na Lei Maria da Penha também, porque é uma relação de afeto. Então, as pessoas, relações homoafetivas, mulher com mulher, por exemplo, também pode acontecer, né? Então, a gente precisa evidenciar que não é somente. Então, no caso dela, era o filho contra a mãe. Né? Que também entra a Lei Maria da Penha. Se fosse chamado a polícia, ele seria pego em flagrante. Ela pediu que os vizinhos não chamassem, os vizinhos souberam. E ela até hoje fica, né, nesse limbo, nessa situação, não tive mais contato. Mas é a demonstração de fato que aquilo está sendo replicado. E me gerou um pouco de culpa também, né? Porque... Tu não tinha compartilhado com ela na época? Não, ela sabia que isso tinha acontecido, sim, mas me gerou culpa, disse, meu Deus, se eu tivesse denunciado à época, será que ele replicaria o comportamento? Não tem como saber, né? Essas culpas a gente não pode levar, mas de fato isso acontece. Tanta coisa a gente poderia se perguntar, e se eu não tivesse continuado uma conversa com ele? Exato, não foi assim da forma que teve que ser, né? Eu, Ana, me ressignifiquei, estou agora no projeto ajudando mulheres, isso me dá muita força para continuar, né? Eu encontrei meu lugar de fala, meu propósito, e eu quero que as mulheres entendam que calar não é a melhor opção de fato. Exato. Né? Exato. Que elas possam encontrar as redes de apoio, que podem e devem pedir ajuda, que abram o seu coração com alguém, e essa pessoa que ouvir alguém falando que está sofrendo violência, não julgue. Né? Exato. Ouça. Porque tem a questão da revitimização, Jordana. Porque quando você faz perguntas, mas assim, mas por quê? Mas como que ele te bateu? Mas foi quando? Você começa a fazer com que essa mulher reviva situações novamente, né? E pode causar outros danos. E não só isso, né? Além de tu reviver mentalmente para contar o que tá acontecendo, parece que você tá duvidando do que aconteceu. Exatamente. Então, assim, às vezes essa mulher vai voltar para o autor da violência, de fato vai voltar, né? Existe um estudo que as mulheres demoram 7 anos para poder tomar alguma decisão de se separar. Não é fácil. Existe a dependência emocional, existe a dependência financeira. Eu ia te perguntar isso. Por que... tanto na sua opinião quanto com base em tudo que você já viveu e estudou, né? Mas o que mais prende a mulher num relacionamento assim, mesmo sabendo que é violência, mesmo sabendo que tem rede de apoio, porque às vezes a pessoa tem consciência, mas o que mantém a mulher presa nesse tipo de relacionamento? Jordana, a dependência emocional, né? De fato, é um fator relevante para tudo isso. A dependência financeira, os filhos também, né? Muitas mulheres em vulnerabilidade social, se esse homem é o provedor do lar, esta mulher de fato fica naquele ambiente para que essas crianças possam ter o acesso, porque essa mãe não trabalha. Né? Sim. Mas a dependência emocional, psicológica é algo muito complicado. Eu vou fazer um parênteses aqui para te ter ideia o que é a dependência emocional. Eu faço rodas de conversa lá numa casa de acolhimento em Florianópolis. E uma das acolhidas, agora ela já saiu, uma das acolhidas, né? A casa de acolhimento é quando recebe mulheres que quase sofreram feminicídio. Então, elas vão para essas casas de acolhimento, recebem toda a estrutura de roupa, a questão psicológica, saúde, enfim, elas ficam lá, alimentação, né? Uhum. É de fato um trabalho muito amoroso e acolhedor para que elas possam renascer. Só que elas não estão lá compulsórias, digamos, obrigadas, né? Elas estão lá, se elas quiserem sair, olha, eu quero sair, quero voltar para minha casa, não tem que fazer. Ela assina um termo de responsabilidade, ela volta. Essa pessoa específica, quando eu fui conversar, né, na roda de conversa, ela estava toda machucada, né? O autor da violência, o algoz, tinha
instigado o cachorro deles, que era um pitbull, a avançar nessa mulher. Então, ela estava totalmente mordida, fisicamente machucada, né? E eu conversava com ela sobre, ela disse, Ana, mas eu amo ele. Né? Eu quero voltar para ele porque ele é a única coisa que eu tenho. Eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmão, não tenho tio, não tenho sobrinha. O que me resta na minha vida é ele. E ela chorava sem parar. Ali foi a materialização de uma dor muito grande. Então, veja, essa mulher tem uma dependência emocional, de fato, muito grande. Não dá para julgar. Eu não poderia julgar. Ela tem mais medo de ficar sozinha. Aqui não existe amor próprio, né? Não existe, porque a violência, ela tira totalmente o amor próprio de uma mulher. Então, a dor nos olhos dessa moça impactaram na minha vida, né? E depois eu soube, depois de muito tempo, ela fez parte do projeto da exposição Não Cale a Sua Voz, ela também foi fotografada, que ela voltou pro autor da violência. Meu Deus. E aí, assim... Eu falo, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que de fato quem trabalha nas redes de apoio, quem faz esses trabalhos com essas mazelas existentes, nós não vamos conseguir, digamos, salvar o mundo, né? Nós vamos ter situações que vão nos frustrar, né? Que nós vamos ficar extremamente chateados, mas a gente precisa continuar, porque a nossa força e a nossa voz dá coragem para muitas outras mulheres darem um basta. E eu vou falar que não é apenas elas tomarem coragem, elas passarem a enxergar como. Perfeito. Eu vou compartilhar contigo também, até pra gente entrar em outros assuntos, assim. Eu nunca sofri violência física, e eu dou graças a Deus, porque eu estive e nasci num lar também muito saudável dos meus pais. Então, minha relação com meu pai é muito boa. E eu acredito que uma relação conturbada familiar também propicia aos filhos, ou as filhas, no caso, se encaminharem para algo ruim, ou ao mesmo tempo os filhos tomarem aquilo como exemplo. Perfeito. Né? Mas a minha sorte é que eu tenho uma base bem estruturada. Sim. Porém, tive alguns relacionamentos. Antes do Mike, inclusive, e ela conhece o meu noivo. Mas antes do Mike, eu tive alguns relacionamentos. Tive 3 outros relacionamentos sérios, né? O segundo e o terceiro, e o último antes do Mike, os 2 eu senti que eu tive violência psicológica. Perfeito. Mas eu também sinto que eu não estava completamente estruturada. Talvez eu também carregava essa parte de dependência emocional. E me sujeitei àquilo, né? Então, até a gente se tocar, a gente não percebe. Não percebe, né? Porque é sorrateiro, é algo sorrateiro. Começa com alguns simples atos. Às vezes, cerceando o teu direito de sair, né? Dizer, não, mas tu vai lá com a tua amiga. Não, fica aqui comigo. Só vai vivendo aquilo ali. Exatamente. Até tu se dar conta de, pera, isso aqui não é o normal. Exatamente, né? E é muito mais difícil tu enxergar e tu ver que é uma violência quando não tem uma violência física. Exato. É muito difícil. O que as pessoas têm que entender é que quando a gente fala assim, violência contra a mulher, a maioria pensa já numa agressão física, né? É igual a questão do estupro. O estupro, a gente imagina que a mulher é estuprada num beco escuro, né? Não. A mulher é estuprada muitas vezes pelo noivo, pelo namorado, sendo dopada ou não, esse homem a estupra, né? Se a mulher diz não, é não e ponto, e se fizer a força, é um estupro. Então, a gente fala do estupro marital. Exato. Né? Então, tudo isso que tu vem me trazendo, de fato, corrobora, e é importante a gente trazer, porque a violência não é somente a física. É a psicológica, dessa que nós estamos falando, é a moral, que também atinge a moral dessa mulher, com calúnia, injúria e difamação, né? É a violência física que nós já falamos, um tapa, um soco, um chute, um puxão de cabelo, né? Um empurrão, isso também é uma violência física. A violência patrimonial, que é aquela que destrói um objeto dessa mulher, seja um celular, que jogue fora um sapato, que retém a sua senha do Instagram, por exemplo, pega também uma violência patrimonial do Instagram, enfim, né? Isso também. Ou ainda mais controle do que a pessoa ganha. Exato. E aí nós temos... Isso tem pra caramba. A questão do salário é algo bem importante a gente falar, porque muitas mulheres que têm condição, que têm o seu salário, né, que são independentes, muitas delas, o homem é que retém esse dinheiro. Isso é uma violência patrimonial. Não deixa essa mulher gerir em nenhum momento sobre o dinheiro. Ter autonomia. Ter autonomia, né? Então, eu conheci mulheres que vieram para o projeto
mulheres extremamente bem-sucedidas em suas carreiras e que esse homem retinha todo o dinheiro. Para ela ir ao salão, ou enfim, qualquer coisa que ela quisesse fazer, ela tinha que pedir a permissão para esse homem. Então, veja que isso independe de questão social, que as mulheres de classe média, independentes e que estão gerindo sobre suas vidas passam por isso, assim como as mulheres em vulnerabilidade social, que às vezes também ganham o seu dinheirinho e esse homem também retém esse dinheiro. Sim. E a gente tem a violência sexual. Claro que daí a gente vê aquela coisa, principalmente quando envolve a questão do dinheiro da mulher. Tem o combinado do casal? Claro, tem o combinado do gente, casal. Mas a gente está falando aqui daquele controle mesmo. A gente está falando do homem dominador, do Exato, controle, do controlador. Exato. Nós não estamos falando daquilo que o homem trabalha, a mulher trabalha, os dois guardam dinheiro para fazer algo, vamos viajar, os dois ajudam, não é nesse sentido. Exato. Nós estamos falando de um controle exacerbado de algo que a mulher não tem. Não tem voz. Não tem voz e não tem nenhum acesso a nada, absolutamente nada. Nem sequer, se ela quiser hoje, mesmo ganhando o seu salário, vamos supor que hoje seja depositado o salário dela, ela quiser ter acesso com cartão ou fazer um Pix, ele não tem, é tudo ele que controla. É complicado. Então, senhas de banco, tudo isso. Então, veja que muitas mulheres passam por essas situações e é preciso falar porque são os 5 tipos de violência pautadas na Lei Maria da Penha que a gente tem. Sim. E por que eu estava falando também, a gente entrou nesse assunto, óbvio, eu queria falar muito dessa questão da violência psicológica, porque foi algo que eu também passei, mas por que eu citei esses exemplos? Porque nesse segundo relacionamento conturbado que eu tive, que daí eu percebi que tinha violência psicológica, eu acompanhava uma influenciadora hoje, nas redes sociais, e ela comentou muito sutilmente, assim, e depois eu fui acompanhar um pouco mais do que ela falava sobre o assunto, que era sobre prestar atenção nos sinais de um relacionamento. Exato. Quando ela falou aquilo, eu fiz assim, porque eu até então não estava percebendo. Eu achava que eu estava no melhor relacionamento do mundo. E aí, quando ela falou isso, eu comecei a prestar atenção. A despertar. E por que eu mencionei tudo isso? Porque aí é que tá. Às vezes a gente não tá falando, nossa, vamos encorajar a mulher. Mulher, você tá sofrendo, você sabe que tá sofrendo, por que você não vai procurar ajuda? Sim. Não, é mostrar pra ela que ela tá passando por aquilo e que aquilo é violência, porque ela não percebe. Não percebe. É tão interessante que a gente tem o ciclo da violência, que foi identificado por uma psicóloga chamada Eleanor Walker, É uma psicóloga que identificou isso, o ciclo da violência, que de fato o ciclo ele não começa logo com tapa. Ele começa com um xingamento, Aí vem um momento de tensão e aí vem a lua de mel que nós falamos, Onde esse homem promete mundos e fundos, dizer que não vai mais xingá-la, enfim. Num outro momento acontece o quê? O empurrão. Veja como é escalado, a gente chama disso de violência que vai escalando. Acontece o empurrão, eles saíram, ele empurrou ela por algum motivo, ficou com ciúme, empurrou, voltam para casa, discutem e tal, diz, amor, mas tu provocou também e tal, enfim, mas eu te amo, e ela se convence daquilo. E ela se convence daquilo e ok, vamos dormir, tá tudo bem, fazem as pazes e vão dormir. Dá 10, 15 dias, novamente, esse empurrão já parte para um chacoalhão maior, ou um soco, enfim, ou um puxão de cabelo mais severo, e essa escalada vem até acontecer o feminicídio. Então, o que a gente precisa falar é para as mulheres, atentem-se aos sinais. Não deixe de acreditar naquele teu sentimento, no que tu está vendo, daquele primeiro xingamento. Isso não é amor. Amor não é isso. O amor, ele é de fato um respeito, uma admiração mútua, uma construção diária. O homem não vai querer te cercear para tu sair com as tuas amigas. Você tem que ter a sua vida independente, sim, de fato. Porque somos únicos, viemos únicos para esse mundo. Exato. E merecemos ter a nossa dignidade respeitada, nossos direitos humanos respeitados. Exatamente. Então, que as mulheres têm que entender que o seu amor próprio, a nossa vida, vale muito. E não silenciar em nenhum momento e não achar que essa escalada não pode aumentar, porque eu já perdi amigas pelo crime de feminicídio, que isso aconteceu com uma colega minha que foi servidora pública aqui em Itajaí, inclusive a família foi impactada, porque nós sabemos que quando uma mulher morre não é somente
aquele falecimento daquela mulher, mas tudo que irradia, né, na perda de uma mãe que perdeu uma filha, de um pai que perdeu uma filha, de uma irmã que perdeu uma filha, né? Exatamente. Essa moça que eu estou falando é a Indira, que hoje virou um projeto do Tribunal de Justiça que auxilia as servidoras públicas, né, a não silenciarem na dor da violência e abrirem o seu coração com a questão da psicologia. Existe um projeto lindo dentro do Tribunal de Justiça. Vai aqui toda a minha consideração e respeito por esse trabalho incrível. Mas a Indira foi silenciada, né, na dor da violência por um homem que a matou. E nada traz ela de volta. Né? Que ele foi indiciado, está cumprindo a sua pena, mas a violência silencia famílias também. Não é somente essa mulher. Silencia sonhos, né? Eu digo que silencia sonhos. Então, Jordana, quando a gente está aqui falando sobre todas essas invisibilidades e mazelas, é para que as mulheres de fato despertem, para que a sociedade despertem, para que todos nós, homens, mulheres, todos, independente de gênero, cor, raça, possam enxergar que isso é uma pandemia da brutalidade e lutarmos juntos contra essa violência e não nos calarmos. Sim. Se você pudesse não é nem mensurar, mas citar mesmo indícios de que não é uma briga normal e de que está sendo algo ou está partindo para uma violência. Mesmo que a questão sorrateira, porque é muito difícil, né? Cada pessoa tem o seu jeito e é uma violência que começa muito silenciosa, né? A pessoa já não, como a gente está falando, não vai chegar e já agredir. Mas quais são esses indícios na pessoa? Assim, ó, ao meu ver, né? Porque as mulheres despertem. Todos nós temos uma vida, né? Seja de trabalho, ou se a mulher não trabalha, mas dona do lar, a gente tem a nossa rotina, né? Nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos parentes. A partir do momento que essa mulher começa a se enxergar, que a vida dela mudou completamente, e ela só vive para que o homem, né, para esse homem, cerceando o direito dela de sair, cerceando a roupa dela, tendo esse xingamento, aí o negócio já está... Né? E já começa também, ó, seu homem encrenca muito com a sua unha vermelha, moça. Né? Então, Presta atenção. Então, assim, são detalhes, assim, que quando a mulher percebe, ela está sozinha. Sim. Né? E as amigas chegam e dizem, olha, o que está acontecendo, né? Tá tudo bem? Ela, não, tá tudo ótimo. Imagina, ela mesma não se percebe, ela vai dando desculpa que tá tudo bem, né? Que agora ela tá numa nova fase, ou tá namorando, por isso que eu tô mais quieta, e não se percebe que ela tá sendo cerceada de coisas básicas. Ou se isola, Exato. ou se afasta de família, de amigos, ou está sempre sozinha. Exato. Então, assim, quando você se dá conta, isso já tem acontecido. É interessante que quando as mulheres vão pro projeto, né? Elas falam, meu Deus... É óbvio que eu já estava vivendo um relacionamento abusivo há tempo e não percebia, né? Dos xingamentos, né? De algum xingamento até que possa ofender a moral dessa mulher, e ela acha normal. Né? Ela acha aquilo normal, brigaram ou beberam. A desculpa que ele tem, não, eu bebi muito, me perdoa, amor, eu bebi. Né? E a mulher acha, não, realmente, qual é o casal que não discute? Porque tem isso também. O que a gente replica? Mas qual é o homem que não bebe e faz um xingamento? Eu já ouvi questões, assim, absurdas, replicadas, como se a mulher tivesse que, de fato, entender que relacionamento é ser xingada ou deixada de lado e o homem dominando. Isso não é amor. Na verdade, lados, a gente tem que ter muito feeling, muita sensibilidade. E entender no relacionamento as atitudes de uma pessoa, se é normal. Exato. Ou se não é. E é tão interessante que a lei... Porque se confunde muito. A briga vai ter, conflito vai ter, mas depende de como se tem isso, né? E assim, Jordana, é fato, né, que uma violência, como eu te falei, ela não vem, assim, logo com tapa. Ela vem com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, as mulheres precisam ter esse despertar, abrir o seu coração, abrir a sua vida, conversando com uma amiga, dizer o que está acontecendo, procurar ajuda das redes, do apoio psicológico, porque muitas vezes ela não enxerga aquilo como uma violência. Se ela teve um lar, por exemplo, conturbado na sua infância, onde o pai batia na mulher ou havia discussões de fato, muitas vezes aquele ambiente que ela vive com o namorado é algo normal, tu entende? Sim, para ela é normal. Para ela, aquele xingamento que ela ouvia dentro de casa do pai xingar na mãe, e o marido xingar, ou o namorado xingar, ou o noivo xingar, é algo normal, né? Então, muitas vezes, os autores de violência, quando eles vão para os grupos reflexivos existentes que tem, né? Quando ele comete algum ato de violência a alguma mulher, geralmente eles vão para os grupos reflexivos, que são grupos para fazer essa reflexão com a psicologia ajudando esses homens a entender, né, todo o processo.
muitos desses homens é identificado que na sua infância tiveram situações de violência, como dentro de casa, né? Viram o pai bater na mãe, né? A mãe discutir com o pai, um ambiente muito complicado de violência. Ou eles tiveram um estupro na infância. Sim. Né? Veja, eu não estou justificando, né? Não justifica a violência em si. Mas veja que isso é um contexto relevante diante de situações que acontecem. É muita coisa envolvida. É claro que aqui a gente está falando da mulher, porque infelizmente é a mulher que é a vítima nessa condição e os números de mulheres que morrem em relação à violência é muito, muito maior. E são crimes bárbaros, né? A violência contra a mulher e os feminicídios são de forma bárbara, né? Colocando fogo no corpo, incendiando essa mulher, picotando essa mulher, né? Nós temos mulheres que matam homens, sim. Precisamos falar sobre isso. Existe violência de mulher contra homem, sim, mas não tem nem comparação. E os homens, de fato, se estão passando, que ficam alerta, alguma situação de violência dentro do seu relacionamento, eles estão pautados, sim, pelo Código Penal. Eles podem ir numa delegacia fazer uma denúncia e existe a medida cautelar, que ele também tem toda a proteção, enfim, né? Então, os homens não têm que dizer, porque nós não temos uma lei. Não, vocês têm Código Penal. Nós precisamos de uma lei específica, porque ao longo da história, nós estamos lutando por direitos. Sim. Ao longo da história, né, as pessoas negras precisaram de leis que as amparassem porque elas não eram respeitadas, não tinham os direitos. Sim. E é por este motivo que todos nós precisamos de leis, né, dessas vulnerabilidades e pluralidades existentes, para que possa nos proteger. Ter um resguardo ali, porque, gente... Entende? Então, assim, quando a gente traz a história da mulher, até 1962, né, nós não tínhamos o direito à herança, as mulheres, né? Nós não tínhamos o direito à guarda dos filhos. Para nós viajarmos, o marido precisava dar uma autorização para essa mulher, né? O Michael precisava dizer assim, olha, Jordana, você pode ir para Portugal e voltar em 5 dias. Você seria hoje um pacote de Sedex, né? Se você procurar no Google, olha lá, passaporte, né? Marido autorizando a mulher, vai estar lá uma foto de um passaporte real que demonstra de fato que nós éramos um pacote de Sedex, né? Nós não tínhamos direito a conta em banco, usávamos o CPF do marido. Então, tudo isso passou a ser desconstruído a partir de 1962 com o Estatuto da Mulher Casada. Né? Então, foi ontem. Então, quando a gente traz essas invisibilidades, o porquê que ainda tem várias leis que estão protegendo as mulheres, nós estamos lutando pelos espaços de fala, na política também, é porque ao longo da história esses espaços não nos pertenciam. Não nos pertenciam. Temos uma questão que eu tenho até um pouco de receio de trazer, mas ainda assim a gente precisa trazer, que é a questão... Vamos ver como que eu vou colocar isso em palavras. Que é a questão do conservadorismo. Por exemplo, eu me considero uma pessoa conservadora. Mas a gente não pode diminuir o que existe, que é o crime. E eu tô colocando isso porque isso foi uma situação que eu vivi em um daqueles relacionamentos que eu falei. Eu sempre tive essa visão um pouco mais conservadora mesmo, porém, ele também. Só que eu fui sentindo essa questão de que ele estava desviando o conservadorismo dele depois. Hoje, eu enxergando, né, olhando para trás, é que eu percebo, não, calma, ele usava do conservadorismo como uma desculpa para... negar que existe tanto crime contra a mulher. Perfeito. Para negar, para diminuir. Porque os dados são armados, ou são feios. E a gente convivia com aquilo. Porém, mesmo você tendo uma visão de mundo, uma visão de até mesmo política da coisa, você não pode diminuir o que existe, que é o crime, que é a violência. Perfeito. Não é subjetivo. Não. Uma violência tá ali, é crime, pronto, acabou. E aí, por isso que eu digo, eu sou conservadora, mas é crime e tu tá indo contra o direito daquela pessoa como pessoa. Da mulher como mulher. Perfeito. E o homem também, se é violentado, é crime, pronto, acabou. Nós estamos falando, Jordana, de direitos humanos. Isso. Nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. A violência contra a mulher, ela fere os direitos humanos. Ela fere a dignidade da pessoa humana. A dignidade dessa mulher ter uma vida
plena, na sua plenitude, com direito à educação, à saúde, ao trabalho, à liberdade, né? Então, ela tem tudo isso, ela é tolhida de tudo isso. É interessante trazer esse recorte da questão do conservadorismo, porque nós viemos de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade que replica comportamentos extremamente machistas, né? E julgamentos que partem de mulheres também. Sim. Né? Quando a gente fala de um feminismo que a gente precisa, né, nessa luta conjunta das mulheres, nós não estamos em nenhum momento querendo estar acima dos homens. Nós estamos lutando por algo muito simples, por igualdade. Né? O machismo ele vem ao longo da história com a sociedade patriarcal, de fato querendo dominar as mulheres. Isso de fato é histórico. É só para você pegar na história. As mulheres estão lutando nesses anos todos, desde a época do caça às bruxas, quando as mulheres foram jogadas às fogueiras. O que nós estamos lutando? Por direitos, por igualdade, Sim. Para sermos respeitadas. Então, quando a gente traz esses recortes para a questão atual, é que de fato urge o tempo para nós sairmos da caixa e percebermos a importância de todos nós lutarmos e termos essa luta conjunta, né, para que essa realidade mude. Exato. Então, eu fui uma mulher que tive uma educação extremamente machista dentro da minha casa, né? Para quem não sabe, eu casei com 15 anos de idade, né? Eu tenho um filho de 32, né? Que é médico em Florianópolis, Então, assim, foi o primeiro momento que eu tive um acesso e um contato direto com uma sociedade patriarcal que te julga o tempo inteiro. Eu estava num colégio de freira, né? Então, pensa no julgamento que eu já tive à época, né? Porque questão conservadora, né? Então, eu tive que casar, meu pai teve que me emancipar, né? Ia no cartório, me autorizou, era menor de idade, para que eu pudesse casar. E, de fato, a Ana casou e ficou 11 anos casada num relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento ótimo, o pai do meu filho, tá tudo certo. Mas foi um relacionamento extremamente conturbado, onde eu, vários momentos, quis me separar e minha família dizia, não, né? Você vai ficar falada. Né? Aí a gente vem do conservadorismo. Casamento até o fim. Aí a gente traz o conservadorismo que você está dizendo. Não, você tem que ficar casada, né? Porque mulher com filho, quem vai te querer? Né? Então, assim, eu tive que bater de frente situações muito pesadas na minha vida, né? Que eu tive que reconstruir a Ana, não só dessa questão da violência que eu sofri, mas eu tive que me reconstruir como mulher e bater de frente, né? Não que eu me considere uma ovelha negra da família, mas veja, era muito... Tu tá indo contra tudo que te ensinaram, né? Tudo que ensinaram, né? Que a mulher tem que ficar casada, tem que aceitar o que o homem faz. Então, a gente vem replicando isso. Quando tu desperta, e eu olhei e disse, opa, o meu filho não pode ver coisas que ele está vendo, porque ele vai replicar o comportamento quando adulto, com as mulheres também. Eu não quero que isso aconteça. Foi essa a decisão de me separar. E foi muito difícil, eu fui julgada, né? O dia que, depois de 1 ano e meio, eu fui sair com umas amigas minhas à noite, né? Eu saí num lounge chamado O Santo, lá em Florianópolis, e eu chorei a noite inteira. Né? Fiquei 2 horas chorando e fui para casa chorando, porque eu acreditava que aquele não era o meu lugar. Entende? Então, quando a gente traz esse conservadorismo, esse machismo enraizado, as mulheres trazem muita culpa, né? Como se nós tivermos o filho, que o trabalho de cuidado tem que ser só nosso, que Deus o livre se tu vai sair de casa, o que vão te falar, o homem já não tem essa pressão, e de fato não tem. Então, a gente precisa estar quebrando o tempo inteiro paradigmas. Foi fácil? Não. E os julgamentos ainda existem, persistem com as mulheres. Sim. Né? Em todos os sentidos. Exatamente. Isso ainda continua, por mais que estejamos no século XXI, né? Ano de 2024, vamos para 2025, isso de fato acontece. Né? A mulher que é cobrada mais no trabalho de cuidado, hoje é que está tendo uma noção, né, o judiciário já entendendo a importância do trabalho de cuidado ser reconhecido, né, porque não o homem também ajudar dentro de casa, né? Claro. As mulheres dizendo que não querem mais ficar nesses relacionamentos, se separando, mesmo assim são julgadas sim, né? Ainda existe julgamento, coisa que isso não acontece com o homem, de fato é. Então, a gente trabalha essas invisibilidades por muitos anos e vamos continuar batalhando para que a gente simplesmente respeite e traga para essa mulher uma vida plena do que ela merece de fato, né? Claro. Decidir sobre a sua vida, ver que não tem problema nenhum recomeçar. Hoje eu estou num outro relacionamento e está tudo certo, né? É claro e por que sim. que não? Sempre há uma saída. Né? Então, assim,
E muitas vezes não se enxerga isso. Exato. Então, assim, julgamentos a gente vai ter o tempo inteiro. Não é fácil, né? Ter sido mãe jovem também não foi fácil. Julgamentos existiram. Vai dar conta, meu Deus. Tal. Sempre vão julgar. Sempre vão julgar. Sempre vão falar. Você fazendo certo, fazendo errado, gente. Então, assim, porque se é segunda esposa, é porque é segunda esposa, né? Então, assim, parece que nunca tá bom. Então, as mulheres vivem, têm uma vida tendo que, parece que, provar. Aí, quando a gente chega com quase 50, que é o que eu tô, para fazer 49, aí vem a questão do etarismo, né? Que a gente percebe que mulheres de 50 parece que estão já na margem, não podem fazer uma outra faculdade. A gente tem debatido muito sobre isso, né? Agora que a vida está começando. Mulheres, despertem. Por favor, por favor. Não se limitem, E né? assim, o mundo de hoje ainda está quebrando um pouco disso. Porém, essa parte, a pior parte, que é a violência, parece que ainda não foi despertado para isso. E a gente precisa falar, Jordana, e trazer os dados, né? Por favor, até ia te falar isso. Para a gente começar a falar o porquê da data de hoje, da eliminação da violência contra a mulher, porque os dados são assustadores também. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Você tinha falado isso no início da nossa conversa e eu já fiquei assustada. Então, assim, eu trouxe alguns dados aqui, porquê do dia 25, né? Eu acho que é interessante a gente falar porque que é o dia 25, que é o dia da eliminação da violência contra a mulher. Isso porque lá em 1960, lá na República Dominicana, um ditador matou 3 irmãs assassinadas, né? Ele colocou essas irmãs num jipe, forjou que era um acidente. E depois de muitos anos foi identificado, sim, que não teria sido um acidente, que ele tinha esquartejado essas irmãs, enfim. Então, foi um crime que chocou o mundo inteiro. Depois, a ONU se pronunciou, trazendo aí, em 1999, ela declarou o dia 25 como o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, para que a gente pudesse, como está fazendo hoje, debater sobre todas essas violências existentes, que não só a violência doméstica, né, da Lei Maria da Penha aqui no Brasil, mas todas as violências existentes, né? A mutilação genital, que acontece e ainda em 30 países, né, é muito difícil, né? Claro, a gente não pode bater contra a questão cultural, a questão de religião. Mas ainda assim, se a gente está falando de direitos humanos, essa religião está indo totalmente contra um direito humano. Então, veja, exato, e esse teu recorte é pertinente, porque olha só, nós estamos discutindo aqui de violência contra a mulher, dos índices do nosso país que eu vou trazer, de Santa Catarina também, que é alto, mas meninas, né, o tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças. É uma violência também de fato. Para quem não assistiu o filme, para quem gosta de filme, eu indico assistir O Som do Silêncio, que fala sobre tráfico de pessoas, né? E que ali evidencia uma história real, que a lucratividade do tráfico de pessoas no mundo vai superar a lucratividade do tráfico de drogas, em breve. E é algo tão não explorado, não falado, tão sorrateiro. Exato. E a maioria, de fato, tem homens também, tem crianças, tem meninos, né? Mas a maioria são mulheres. Sim. Né? A maioria são mulheres As meninas que geralmente vão... E meninos, crianças com 4, 5 anos. Então, essas violências existem, persistem, né? A gente pode trazer ainda outras violências, falando aqui do nosso país, que uma mulher é assassinada a cada 10 minutos por um parceiro íntimo ou familiar, né? O Brasil registra, olha só, Jordana, 26 partos infantis com menores de 14 anos por dia. Meu Deus! Né? A gente precisa falar dessa gravidez precoce na adolescência e o quanto a gente precisa mostrar para essas adolescentes que é possível se cuidar. Eu vim de uma geração que a minha mãe não falava sobre sexo, né? Então, a gente precisa de uma prevenção de fato. Abrir esse olhar, né? Abrir esse olhar, né? Nós somos o 5º do mundo, né, em números absolutos de casamento de meninas menores de idade, né? Então, assim, a gente tem aí um índice alto de casamento infantil no nosso país. Né? Região do Norte, Nordeste, é uma continua, realidade. Né? Continua essa... Né? 17 milhões de brasileiras já viveram ou vivem sobre o risco de feminicídio. Isso é um dado do Instituto Patrícia Galvão, saiu esses dias, né? Então, veja, olha só, 17 milhões de brasileiras já viveram ou vivem sobre o risco de feminicídio no nosso país. E a gente não está falando nem da violência psicológica, já passou totalmente o limite, assim, ó, já está no risco a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no nosso Brasil.
a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no nosso país. Até agora, né? Durante essa conversa já aconteceu muito. Exato, né? Então, assim, ó, o nosso país bateu o recorde de feminicídios em 2023. Todas as formas de violência, Jordana, aumentaram. Eu me emociono. Aumentaram significativamente em 2023 contra as mulheres. Todas as formas. Seja o stalking, que é a questão da perseguição, seja a questão da violência psicológica, seja a questão da violência física, patrimonial, psicológica, importunação sexual, assédio, né? O cyberbullying também, né? Que também existe, né? O stalking, né? Lawfare de gênero com as advogadas. Então, veja, tem muitas coisas que a gente precisa dizer, né? As modalidades de violência, elas atingiram mais de 1.200.000 mulheres. Vários tipos de violência atingiram, as modalidades de violência atingiram 1.200.000 mulheres. Quando a gente traz dados, eu sei que impacta, né? Que as pessoas aí saem da caixa e dizem, meu Deus, aí começa aquele... precisamos fazer algo, né? E Santa Catarina não é diferente. Eu vou trazer os dados daqui do nosso estado em relação a estupro, né? Fizeram um levantamento também. Nós tivemos em 2023 no nosso estado, veja, eu vou trazer dados registrados, que foi registrado o boletim de ocorrência, né? Que tem os dados lá no Observatório da Violência contra a Mulher. Existem estupros ou outros crimes acontecendo que as pessoas não fazem um BO, né? Que não falam, enfim, isso acontece muito. A subnotificação. Então, nós tivemos em 2023, em Santa Catarina, 4.779 estupros em 2023 que foram, né, registrados. No ranking das 30 cidades do nosso país, estão 3 na questão do estupro do nosso estado. Então, 3 cidades de Santa Catarina estão entre as 30 mais cidades que têm índices de estupro. Quais são? Trago aqui Chapecó, 12º lugar, Camboriú, 19º lugar, e Itajaí na 30ª colocação. Lá no Observatório da Violência contra a Mulher, para quem quiser entrar, né, eu acho bem interessante, porque lá existem cartilhas, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, tem várias cartilhas informativas dos tipos de violência, da violência obstétrica, do assédio sexual, enfim. Mas lá também eles trazem os dados do nosso estado, né? São pessoas trabalhando com afinco para alimentar esses dados, né? Não só a Secretaria de Segurança Pública, mas Tribunal de Justiça, trazendo as medidas protetivas, os feminicídios. Então, eu fui lá hoje de manhã dar uma olhada para trazer os dados para você, para entender. Olha só, de janeiro a outubro de 2024, nós não tivemos de novembro ainda, porque não fechou o mês, né? Então, lá para o dia 8 de dezembro é que a gente vai ter noção a quantidade de medidas protetivas que teve no nosso estado de Santa Catarina. Mas, para a gente ter uma ideia, de janeiro a outubro de 2024, foram 25.465 medidas protetivas requeridas, tá? De janeiro a outubro de 2024, nós tivemos aí 46 feminicídios no nosso estado, né? Então, quando a gente traz todos esses dados aqui, até eu escrevi tudo para poder não esquecer, que é muito número, a gente reflete e diz, precisamos fazer algo. Precisamos olhar para isso. Precisamos olhar para isso. Outro dado que o CEVID, que faz um trabalho fundamental, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fez uma pesquisa chamada Raio-X da Violência. Identificou que o Vale do Itajaí é a região de maior violência contra a mulher em Santa Catarina. Nossa Senhora! De registros. Então, veja, a gente precisa trabalhar de fato com ações cada vez mais para falar, para esclarecer, para mostrar que a possibilidade onde essa mulher precisa encontrar ajuda, né? Abraçar com amor. Já que a gente está trazendo tudo isso e a gente vê que acontece de uma forma corriqueira, né? O que é triste, mas quando acontece a violência e a pessoa identificou isso, a pessoa quer falar, o que ela tem que fazer a partir daí? Ela quer fazer a denúncia? Eu quero resolver a situação. Me alertei, passei pela violência. Passo a passo. Primeira coisa, sofreu violência, identificou, faça a denúncia. Vá numa delegacia da mulher. Você pode fazer hoje também, né? PV na internet, mas eu ainda acredito que essa mulher é bem acolhida dentro de uma delegacia. Lá existe aqui, por exemplo, em Balneário Camboriú, a Delegacia da Mulher, doutora Ruth, que atende
o Ítalo também fazendo um trabalho incrível, que é um psicólogo, então eles dão todo o suporte, a equipe toda, fantástico, né? Existem as salas lilás nas delegacias também, que essa mulher vai ter o quê? É uma sala específica para acolher essa mulher quando ela chega com os seus filhos, tem uma brinquedoteca também para que essa criança esteja num ambiente mais lúdico, que muitas vezes elas vão com a roupa do corpo e nada mais, fazer esse boletim de ocorrência, né? Então, veja o quanto todo mundo já está pautado para poder proteger essa mulher. Então, a partir do momento que ela faz o boletim de ocorrência, né? Ela vai para a delegacia, ela já recebe uma medida protetiva. Se ela não quiser ir até a delegacia, ela pode fazer, sim, via online, esse registro, e ela recebe também a medida protetiva, que agora há pouco foi decidido, há poucos dias, que a medida protetiva não tem mais prazo, né? Ah, que ótimo! Antes tinha, hoje, agora não, né? Existe aí a medida protetiva para essa mulher, enquanto tiver o risco, ela então está protegida. E mesmo assim, muitas mulheres, né, ainda estão... as pessoas perguntam, Ana, mas muitas mulheres ainda morrem de feminicídio mesmo com uma medida protetiva. Mas eu quero dar um alerta. Isso é minoria, gente. Eu estava falando com a doutora Ruth, ela disse, Ana, o maior índice que nós temos aqui, as mulheres, quando elas vêm fazer a denúncia e esse homem recebe no celular que há uma medida protetiva, ele recua. Ele pode até incomodar ainda um pouco, mas ele recua. A minoria avança. Ótimo. Por isso é tão importante que essa mulher não se cale. Porque assim, o que eu imagino que aconteça, o homem não tem medo da mulher, mas ele tem medo de todo o resto, gente. Exato. Ele tem medo da justiça. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar esse... porque eu não vou denunciar, porque não dá em nada. Gente, o que não dá é para você silenciar esse índice de feminicídio. Sim. Né? Existe aí... Olha, Jordana, eu vou te falar, não tem um dia que eu não abra o e-mail, que é um informativo que eu tenho, jornalístico, que eu recebo no meu e-mail e tal, para saber as informações do mundo, né? E dentre outros que eu acompanho, não tem um dia no jornal, que seja o jornal, né? Na televisão, ou na internet, os meios de comunicação, ou na rádio, que eu não escute alguma situação de uma mulher que passou ou um feminicídio que não tem uma questão de violência. Né? Ou que mulheres que me ligam pedindo ajuda. Então, o que a gente precisa entender é que o silêncio não é a melhor opção. Até porque quando essa mulher for acolhida numa delegacia, por exemplo, ela vai receber o respaldo das redes de apoio. Se ela não quiser fazer a denúncia, ela pode ir para uma procuradoria da mulher, por exemplo, que fica dentro da Câmara de Vereadores. Existe na maioria dos municípios de Santa Catarina a Procuradoria da Mulher, que fica dentro das câmaras de vereadores, que também fazem um trabalho fundamental, acolhedor. Existem os conselhos municipais da mulher, que dão toda a orientação, né? Então, assim, existem várias redes de apoio que podem auxiliar essa mulher e corroborar para que ela se sinta muito mais acolhida. Hoje se tem amparo. Amparo. E a ideia é ter cada vez mais amparo para que cada vez mais mulheres saiam dessa condição. Exato. O que eu acredito ainda é que políticas públicas se fazem necessárias quando, por exemplo, uma mulher denuncia, né, esse homem, por exemplo, e ela está numa condição de vulnerabilidade social ou não, mas a gente pode exigir, eu acredito que a gente deve exigir sim do poder público uma possibilidade para que essa mulher venha se capacitar na questão profissional, né, ter acordos aí possíveis com o poder público para que essa mulher vá para o mercado de trabalho. Porque acredite, a maioria das pessoas que são chefes de família no nosso país são mulheres. Então, assim, e elas são mães solo. Sim. Né? E nós tivemos, no ano passado, um recorde também de crianças que foram registradas somente com o nome da mãe. Né? Então, veja, se essa mãe tem um filho, ela tem um filho solo, né? Não tem marido, não tem ninguém para ajudar. E ela também não tem mãe para ajudar, aquela coisa, né? Do trabalho de cuidado, como que ela vai conseguir trabalhar? É claro. Né? Então, a gente precisa trazer todas essas realidades, porque é a realidade de muitas mulheres. Exatamente. Não conseguem trabalhar. Aí tem a escola integral, todo mundo tem direito, mas não tem escola integral. Aqui em Balneário Camboriú não tem a escola integral. Várias mulheres querendo trabalhar, mas não tem escola integral, em período integral. Sim. Né? Então, veja que a educação também faz parte para que essa mulher fique tranquila e deixe seus filhos lá e possa trabalhar e gerir sobre a sua vida.
Porque ela precisa trabalhar, ela precisa se capacitar. Então, nós não temos que ter somente, vamos fazer o boletim de ocorrência, vai ter as redes de apoio psicológico e o trabalho para essa mulher, a capacitação para essa mulher, para ter condições de fato financeiras. Precisa ter uma estrutura gigantesca, claro, né? Para acolher claro, essa mulher que muitas vezes não denuncia justamente porque está ali, exato, dependendo totalmente. E outra, o olhar de empresas mesmo privadas para poder auxiliar em tudo isso, né? Fazer aí projetos, e aqui vai o meu pedido, para que realmente empresas possam ter esse olhar de mulheres que estão nessa situação. Claro, né? Com certeza. E a gente possa fazer um movimento, de fato, para dar dignidade a essas mulheres. Para dar uma possibilidade de vida, né? Porque você está cerceando sonhos. Exatamente. Bom, o pedido que eu, como leiga e pessoa que também não trabalha nesse sentido, em ambientes que ajudam a ter esse amparo para a mulher, se você não tem como ajudar assim, que seja ouvindo. Perfeito. Que seja oferecendo ou até mesmo puxando ou conversando, conhecendo a pessoa, a sua mãe, a sua tia, a sua amiga, dê essa liberdade, ou até mesmo seja empático mesmo com alguém, porque às vezes tudo que ela precisa é de alguém para ouvir e uma pessoa que saiba que aquilo ali é um tipo de violência e de um toque, um alerta. Perfeito. Nem sempre a sua amiga, a sua mãe, sua tia, sua irmã que está vivendo uma violência, ela vai enxergar na hora e, nossa, é violência. Muitas vezes ela vai achar que você está sendo doida, que ela não está vivendo aquilo, mas quanto mais ela ouve, uma hora, com certeza, ela pode acordar. E eu também gostaria, Jordana, de fazer um alerta, né, não só para as mulheres, mas para os homens que estão nos ouvindo e assistindo, né, e que façam um exercício. Cheguem nas suas casas, perguntem para suas filhas, perguntem para suas esposas, para suas tias, para suas mães, se elas já passaram alguma situação de violência. Vocês irão se surpreender com a resposta. Né? Então, se a gente tiver esse olhar de dizer, né, se você já passou alguma situação, eu não estou falando, aí vem a violência, e não é de imaginar violência física, violência, cerceamento nos espaços de fala, no seu trabalho, que você foi silenciada, uma questão de uma importunação sexual, um tom de voz sexual, mais alto, um xingamento. Não precisa dizer, ou na rua, né, ou no ônibus, assim, não precisa dizer de fato, não pergunte a essa mulher o que foi, mas só se ela já passou alguma situação de violência, você vai se surpreender. Não posso dizer que 100% das mulheres irão dizer que sim, mas eu acredito que 99% vão dizer que sim. Vai dizer. Então, homens, façam esse movimento. Né? E isso aqui, e gente, assim, esse papo aqui não é um papo contra o homem. Não tem nada a ver com isso. Não, isso. É contra o despertar. É contra o homem violento. E tem muita diferença entre uma coisa e outra. É o que a gente estava falando do feminismo, né? Nós não queremos exterminar os homens, não é nada disso. Eles estão na luta conjunta, né? De fato estão. Eu percebo, né? O próprio meu esposo me apoiando nas minhas palestras, sendo voz também de muitas mulheres, né? A exposição Não Cale a Sua Voz, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que vai para o Rio de Janeiro, ela recebeu o convite para estar lá, eu recebi por meio de um desembargador chamado Dr. Wagner Sinelli, que é um lutador da causa há mais de 30 anos, né? É isso. Que escreve livros incríveis sobre, que estuda de fato, que faz palestras, que faz rodas de conversa, que visita mulheres em situação de violência. Então, veja, é uma luta conjunta de fato. A gente tem que falar mesmo e falar sobre isso e divulgar isso até o ponto em que as mulheres enxerguem e que não tenha saída para o homem violento a não ser ter um relacionamento saudável. Exato, daí o mundo seria lindo. Mas até lá a gente precisa falar. Exato. A gente sabe que vamos banir a violência do mundo, isso pode, né, uma utopia, que bom se fosse assim, né, gente? Mas eu acho que compreender, educar os seus filhos para o olhar da igualdade de gênero, né? Sim. Que é a quinta meta, a igualdade de gênero é a quinta meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, veja, a gente precisa falar sobre isso. O mundo inteiro está falando sobre isso. Por que é que ainda continuamos matando mulheres? Então, se a Ana está aqui lutando e falando o tempo inteiro, que não é mimimi, porque eu já ouvi,
né? Ai, porque isso é mimimi, não é, né? Quando uma mulher diz a você que essas violências existem, que nós trazemos números e que é uma realidade. E que está cada vez mais perto de você. E está cada vez mais perto de você, né? Então, na sua casa, na sua residência, com o seu vizinho, com a sua prima, com a sua irmã, você não sabe e não julgue, né? Eu acho que nós não podemos julgar nunca uma mulher que venha passar uma situação de violência, mesmo até que ela venha voltar para este homem, nós não devemos julgar. E sim termos o quê? A empatia e o acolhimento de compreender o momento dela e somente ajudá-la da melhor forma. Ana, que delícia de conversa. Delícia porque é muito conteúdo, apesar de pesado. A gente sabe que gostaríamos de estar conversando sobre qualquer outro tipo de coisa ao invés disso. Mas que bom te ter aqui. Obrigada, que Jordana. bom abrir, trazer esse olhar, né? E abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para uma situação que é tão delicada e é tão importante, para tantos dados aí que são terríveis, gente, terríveis. E assim, quando a gente traz números, eu sei que impactam, né? Eu trouxe números ali que realmente são impactantes, mas nós precisamos trazer. É como a exposição Não Cale Sua Voz, né? Que está indo para o Rio de Janeiro. Foram fotografias de mulheres, né? Que a gente fez aí registros de mulheres passando situações de violência numa casa de acolhimento. Foram 10 fotos preto e branco. Convidei o fotógrafo Norton para fazer todo esse trabalho. Ele esteve aqui em Santa Catarina, né? Essa exposição? Sim, essa exposição esteve ano passado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ficou praticamente 20 dias lá. Com o apoio do Observatório da Violência contra a Mulher e da Bancada Feminina. Depois foi para o Ministério Público neste ano de 2024, onde ficou praticamente 35 dias. Foi para a Faculdade Unicesus, que ficou 3 dias, que era um evento de direitos humanos, com a doutora Gabriela, que foi incrível. E recebeu o convite do Dr. Wagner Sinelli, que é o desembargador, que eu comentei ainda há pouco, lutador da causa, para que essa exposição fosse levada, né, com retratos de mulheres que passaram por situações de violência e de outras mulheres que já renasceram da dor da violência, trazendo a violência política, a violência obstétrica, a violência patrimonial, dentre outros tipos de violência que não só doméstica, a violência contra mulheres trans, que também é uma realidade, que são pautadas na Lei Maria da Penha. Então, é uma exposição impactante, que recebeu com muito amor e carinho um convite para estar no Rio de Janeiro representando Santa Catarina, né? Que legal. Levando a voz das mulheres de Santa Catarina e demonstrando: precisamos acabar com a violência. Vamos impactar, vamos trazer números e mulheres. Eu agradeço a elas que participaram, sendo voz, né? Com os seus rostos, com a sua história, mas sendo voz por todo esse país afora, para que a gente realmente reflita que precisamos dessa luta conjunta para diminuir os índices. É só gratidão a essas mulheres incríveis. Perfeito. Fica até quando lá no Rio? A abertura, Jordana, é dia 10, no Dia dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro. Vai ter um evento lá, eu pretendo até, né, fazer ao vivo, enfim, depois eu vou mostrar para vocês. E fica até o dia 20 de fevereiro. Ótimo. Vai ficar um tempão. Vai muito ficar bom. Um tempão. Então, assim, é aberto ao público. A ideia também é trazer aqui para Balneário Camboriú. Nós estamos nas tratativas de fato. Isso que eu ia te perguntar. Depois do Rio, onde é que a gente vê tudo isso? Tem um convite para o Ministério Público do Trabalho, talvez um Tribunal de Contas, mas eu gostaria muito, de fato, que tivesse aqui na região do Vale do Itajaí, né? Aqui em Balneário Camboriú, a cidade onde eu moro com muito amor e carinho, que a gente impactasse cada vez mais essa região, já que nós temos índices. Um dos maiores índices aqui. Altíssimos, e é preciso trazer. Nós vamos impactar, mas é por amor e por uma luta conjunta. Exatamente. Bom, eu vou deixar uma indicação de um livro que eu li e que me abriu ainda mais os olhos depois que eu abri os olhos. Isso é muito bom. Muito bom. Que é Mentes Perigosas. Eu tava procurando aqui o nome. Ana Beatriz Barbosa Silva. É a autora. E eu falei atriz? Impactante. Eu falei atriz sem querer. A autora. Ana Beatriz, tu falou. Isso, Beatriz. Beatriz. Gente, esse livro me abriu a cabeça para muita coisa. Mentes Perigosas. Mentes Perigosas. Sociopatia. Porque muitas vezes a pessoa que tem a capacidade de fazer isso, ela tem um transtorno. E a gente não tá aqui, e nunca estamos justificando. Não. A pessoa é perigosa, já diz aqui, mentes perigosas. Mas
é importante identificar. Ali ela traz alguns traços de personalidade, né? Ela identifica no livro, né? Nem sempre, obviamente, isso tem que eu ia falar, isso. Nem sempre tem, mas assim, ó, geralmente os homens, por exemplo, e é falado muito isso em situações de homens, né, que cometem, por exemplo, a pedofilia, né? Ou um estupro, por exemplo, contra menores. São homens, às vezes, que estão em cargos, um assédio sexual, em cargos elevados, respeitados pela sociedade, que ninguém desconfia desse homem, né? Então, ele se veste por trás de um homem extremamente empático e acaba adquirindo a confiança dessas vítimas para daí sim ele praticar o ato. Mas né? tem um desvio então, de caráter, muitas vezes bem subliminar. E a gente tem todas essas questões da sociopatia, sim, que ela identifica muito nesse livro, né? Sim. Que ela fala muito sobre que, às vezes, dá até uma assustada, mas é bom as mulheres e ler dá sempre. Uma assustada. Conhecimento é fantástico, a gente mas precisa. Quando você liga alguns pontos, você fica atento para um próximo relacionamento. É isso que eu digo, é um livro impactante, mas necessário para que a gente entenda como funciona certas sociopatias e tal. Acho muito importante. Exatamente. Eu também gostei. Eu sou fã dela, né? Ela é psicóloga. Ela é psiquiatra. Psiquiatra. Excelente profissional. E bom, pra gente encerrar o nosso papo, eu gostaria que você olhasse pra sua câmera e desse 3 conselhos para mulheres que ou talvez estejam vivenciando, ou conselhos para que as pessoas não caiam em algo nesse sentido. Bom, primeiro de tudo, eu acredito que é você não deixar ninguém subestimar a sua existência, né? Quem você é como pessoa. A partir do momento que esse relacionamento inicia, tendo essa vertente, né? Que você está duvidando de quem você é no mundo, você já tem que dar um passo atrás. Segundo, seja forte, resiliente para acreditar que você é voz nesse mundo e precisa sair desse relacionamento e que ficar calada não é a melhor opção. Terceiro, eu acredito em forças que se unem. Então, essa mulher, ela precisa encontrar o seu amor próprio de volta para dizer basta para ter uma nova vida. Perfeita. Perfeito. Eu acho que é sobre isso, né? Muito obrigada. E a gente não quer mais nada além do que ter o nosso direito, né? De estarmos nessa existência, Jordana, sendo respeitadas. É sobre respeito, é sobre ser quem você é no mundo, é sobre você ter a sua vida plena com dignidade e principalmente com os direitos humanos respeitados, a dignidade da pessoa humana. Maravilhosa! Muito obrigada. Obrigada, por tanto Jordana. Conhecimento, por tantos dados, por Jordana. tudo. Obrigada, gratidão. É uma luta conjunta. Eu agradeço de fato, né, o teu convite por esse espaço e como é importante a gente trazer situações que ainda existem na nossa sociedade, mas que devem ser combatidas com amor. Muito bom, muito bom. Deixa o seu Insta pro pessoal, inclusive, já vou dar o toque aqui no Vlads, nosso editor do podcast, para colocar o Insta dela lá no comecinho, por favor. Não tem problema. @Ana Nienkotter, ANNA, Nienkotter, NIENKOTTR, @Ana Nienkotter. Então me sigam lá. Quem quiser conversar comigo, os psicólogos também quiserem fazer parte do Não Cale a Sua Voz, estarei à disposição. Mulheres, se estão passando alguma situação de violência, por favor, não hesitem em me procurar. Né? E não cale a sua voz. E não calem jamais a sua voz diante de qualquer violência. É isso, gente. Por favor, ouçam os nossos conselhos e principalmente o conselho da Ana, que sempre esteja aberto e atento. Você que é amigo, você que esteja passando por isso, enfim, e saiba que sempre há uma saída. Sempre vai dar um jeito. Sempre. Aquela ali não é a última saída, ficar nessa condição. E falo isso no meu lugar de fala com uma vivência de uma mulher que passou 5 horas de tortura, né? Eu estou aqui, né? Firme, forte, não calando a minha voz e podendo ser voz para transformar junto com outras mulheres o mundo. É isso aí. Se você gostou desse nosso papo, se você quiser dar uma sugestão, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, seu feedback, e até mesmo
Compartilhe a sua experiência, se você já viveu, se você já passou por isso, se você quer ajudar ou tem alguma forma de ajudar, deixa aí nos comentários, a gente vai ler com carinho, vai responder todo mundo. E é claro, a gente se vê aí no nosso próximo episódio com a Dona Nádia aqui do meu lado. E por aqui ficamos muito, muito, muito feliz e grata com essa conversa. Obrigada, Ana. Eu agradeço de coração. Até a próxima, contem comigo. Beijo. Até o próximo episódio.